Olá, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Gleam. Para você que não me conhece, meu nome é André Lisboa e eu atuo como professor dessa área de UI e UX desde 2018, tendo vários cursos e conhecimentos compartilhados ao longo dessa minha trajetória. Nesse vídeo daqui eu vou falar um pouco sobre o meu processo que eu cheguei para criar o meu portfólio. Então eu vou dar uma scrollada aqui rapidamente, onde eu tenho uma área inicial, eu tenho aqui um texto introdutório sobre mim, tenho aqui algumas animações com vídeo, o meu currículo que pode ser feito download, enfim, alguns projetos que eu trabalhei e alguns cursos aqui nos quais eu lancei. Então aqui é basicamente esse formato e eu vou falar um pouco como foi o meu processo para a construção dele. É muito importante para a nossa área de designer que a gente tenha portfólio, né? Muitas vezes é mais importante até do que o currículo, uma forma para você mostrar o seu trabalho, tudo o que você pensou, e ao longo desse vídeo você vai ver um pouco do processo de criação para o meu, beleza? Vamos lá então? Bom, para começar, eu já mostrei mais ou menos, e antes de qualquer coisa, eu escrevi um roteiro do que eu gostaria de apresentar nesse meu portfólio. Então eu cheguei à conclusão que seria necessário o seguinte: primeiro, ter uma área legal no topo, né, que me introduzisse. Eu até testei algumas fotos aqui da minha cara, mas eu não gostei muito, nem um pouco na verdade, como estava ficando, mas uma área introdutória aqui, que dissesse um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho, enfim, do que eu já atuei. Então essa foi a minha ideia inicial. Então eu comecei a desenvolver primeiro esse roteiro de como seria essa construção. Então primeiro seria essa área, e eu julguei muito importante logo no topo ter uma chamada para a pessoa fazer o download do meu currículo. Então dessa forma ela já teria aqui, enfim, esse dado que é muito importante, né, que as empresas pedem, e dessa forma até eu poderia subir aqui numa plataforma, né, hospedar o meu currículo, e aí é mais fácil para enviar para as pessoas também, quando elas estão pedindo. Depois eu pensei em ter uma área de números aqui, falando um pouco sobre dados da minha experiência, enfim. A área de projetos, obviamente, a mais importante de todas, né, ao meu ver, onde aqui você pode até notar que eu listei apenas 3 projetos, que eu também julguei importante. Esse é um momento muito importante da nossa criação do portfólio, certo? Que é onde a gente vai escolher quais projetos a gente vai incluir. Eu acho que é muito mais otimizado a gente escolher. Pô, já trabalhei em muitos projetos ao longo da vida, muito mais do que 3. Por que eu escolhi apenas 3? Que eu julguei esse aqui os meus melhores. Então, ao invés de eu sair inserindo vários projetos diferentes, eu escolhi apenas 3 que eu julgava muito bons e trabalhei em mostrar de forma visual esses 3 projetos. Então, eu foquei em apenas uma quantidade menor. Eu julgo muito importante para você que está construindo seu primeiro portfólio ou já está aprimorando seu portfólio, você selecionar seus melhores projetos. É muito melhor do que fazer uma lista gigante com várias opções. Você vir e falar detalhadamente de cada um deles, beleza? E aí, por fim, isso aqui é um diferencial meu, né, que eu tenho vários cursos lançados, então eu achei muito legal eu incluir isso daqui no meu site também. E aí, então, eu incluí aqui alguns links, enfim, para você acessar esses cursos e tal. E aí, no fim, uma área aqui com minhas redes sociais, e-mail, enfim, para a pessoa me adicionar. Sempre aqui com um botão flutuante aqui para você vir me mandar uma mensagem. Beleza. Isso aqui foi mais ou menos o roteiro que eu construí. E aí, como que eu fiz para montar esse site especificamente? Você pode notar que isso daqui é um site mesmo. Eu julguei muito interessante, pelo menos na minha profissão, né, como UI, UX, como uma pessoa que trabalha projetando sites, por que não ter um site interessante? Mas ao mesmo tempo eu não sou uma pessoa de desenvolvimento, então eu não tenho conhecimento profundo de desenvolvimento, eu sei o básico e eu aprendi um pouco usando muito o ChatGPT para me ajudar a criar, principalmente o CSS, que eu vou mostrar aqui rapidamente como eu fiz também, sem me aprofundar muito, porque como eu falei, eu não sou uma pessoa de desenvolvimento, eu usei as ferramentas que eu tinha na minha mão. Beleza, e aí o que eu pensei? Vou apenas fazer um site, uma casca aqui com andrelisboa.co, e aí os meus projetos, para não ter que ficar desenvolvendo internamente, eu apenas criei um link para o Behance. Então dessa forma no Behance aqui a pessoa poderia ver um pouco de forma mais detalhada os meus projetos e tal. Eu cliquei aqui exatamente no do Yauza, tenho aqui do Casa Verde, da Super Revendedores, todos, se você notar, ó, levam para páginas do meu Behance. Então dessa forma eu otimizei, eu falei, olha, eu tenho uma casca aqui, um site principal que vai ser a minha chamada, e isso aqui, quando você quiser ver projetos, ver outras informações, você pode chegar e ver tudo pelo meu Behance.
Inclusive, se você quiser me adicionar aqui, né? Eu não tô nem logado. Mas você pode me adicionar aqui, André Lisboa, eu não uso tanto Behance, tá? Admito. Mas enfim, e aí dando um exemplo aqui de um projeto que eu incluí, que foi o Yauza, eu fiz com a minha camarada aqui, a Tainá, um salve pra ela se você estiver vendo aqui. Então a gente trabalhou junto aqui, inclusive nesse projeto aqui do Yauza, vou dar esse exemplo aqui rapidamente, onde a gente criou um onboarding para a plataforma. Então a gente foi incluindo essas opções tudo aqui. Enfim, como que a gente fez, qual era o desafio que nós tínhamos, como que a gente abordou o problema que a gente se encontrou, a gente colaborou com outros times, a gente, enfim, foi pensando exatamente, mostrou de forma visual aqui todo o processo que a gente fez e no final aqui como que a gente fez para resolver o problema, que era que nessa plataforma os alunos eles não estavam um site de conversação de línguas estrangeiras, então você podia lá entrar e marcar uma aula com o professor ao vivo para conversar com esse professor. E a gente tinha um problema que poucas pessoas estavam marcando essas aulas, então a gente fez aqui um onboard para tentar solucionar esse problema. Então você pode notar que eu não cheguei aqui e apenas mostrei, isso aqui foi o meu resultado final. Tem todo o processo, isso é muito interessante quando você for trabalhar os seus projetos, você faça todo o processo que você levou, e não apenas com um site, um resultado final visual. É muito legal, dessa forma você mostra que teve uma pesquisa, teve um pensamento por trás do que você fez, você não fez de forma aleatória, foi para resolver um problema real. Então isso é muito importante, que as empresas valorizam justamente esse tipo de abordagem que você leva na entrevista, tá? Então, já aproveitando, até falando um pouco de entrevistas, né? Enfim, mas o portfólio é um auxiliar a isso. Então aqui a gente fez aqui os testes, enfim, botou aqui umas insights das pessoas, vídeo com protótipo, enfim, um projeto bem completinho aí que eu fiz com a Tainá na Fluency Academy, foi uma das empresas que eu atuei, tá? Então, não vou me estender muito aqui, tá? Porque o foco também, na verdade, é a gente olhar a página inicial do portfólio, mas você pode ter uma noção aqui que é muito importante você focar um pouco aqui no projeto que você está incluindo. E por isso que eu comentei, para você não incluir milhões de projetos, você foca em fazer muito bem um projeto, 2 projetos, 3 projetos, tá? Melhor do que sair incluindo várias opções. E aí, como eu fiz para criar esses códigos aqui? Eu vou mostrar rapidamente que eu tenho aqui o site baixado já aqui. Trazer ele para cá. Espera aí, para você ter uma noção, ó, eu tenho aqui no portfólio, tenho o meu index, que eu já tenho ele aberto aqui. E aí, bom, isso aqui é o HTML, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui. Inclusive, se você é uma pessoa de desenvolvimento aí, me perdoa, porque eu não usei as boas práticas. Eu não sou desenvolvedor, então eu usei o que eu tinha à minha disposição, perguntando muito para o ChatGPT como criar, enfim. E todas essas animações que você notou aqui, que são tipo, essa bolinha aqui girando, essa nem tanto, mas por exemplo, essa daqui que tem uma super animação, essa daqui que entra aqui, um videozinho, eu vou mostrar como eu busquei essas referências. Eu vim aqui num site muito legal que é tympanos.net/codrops. Se você botar isso no Google, Tympanos Codrops, vai aparecer. Ele é um site que mostra, tipo, enfim, várias opções aqui de playground, enfim, para você brincar e buscar referências para você criar sites. É muito legal que já vem alguns códigos aqui nessas referências. Eu vou abrir uma aqui que eu inclusive utilizei. Você vai notar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Você pode vir na parte do demo. E aí nessa parte, ó, ele mostra aqui, ó. O que é isso? É exatamente a animação que eu usei no meu site, tá vendo? Eu não criei nada do zero porque eu não tenho essa expertise. Até criei uma coisa ou outra. Serve aí para você como dica, né? Se você quiser buscar referências de sites que já funcionam, você pode buscar nesse Tympanos Codrops. É muito legal aqui, ó. Você pode notar exatamente a minha animação aqui, onde eu tenho, ó, dos meus videozinhos aparecendo. A única diferença é que, na verdade, eu transformei isso daqui, em vez de aparecer no JPEG, eu botei um GIF animado. Então, dessa forma, ficou um pouco mais interessante. Um outro exemplo aqui que eu utilizei também do Tympanos Codrops é esse daqui. Vou mostrar aqui primeiro o demo, né, para você ter uma noção. Ó, é exatamente ali, ó, os thumbnails para os meus projetos. Você pode notar, ó, a semelhança. Tá vendo? É exatamente a mesma coisa. Então tudo eu fui adaptando. Desculpa, eu estava aqui, né, para eu conseguir ter uma melhor, uma experiência interessante aqui, mais animada, mesmo sem ter essa expertise. E esses projetos você pode acessar o GitHub
e fazer o download. Ó. Você consegue aqui download zip e você baixa aqui e consegue ter o código funcionando no seu computador. Então eu utilizei muito dessas ferramentas. Além disso, eu também trabalhei aqui e eu mesmo fiz na mão aqui com divs, enfim, usando CSS, essa área daqui inicial. Também trabalhei numa animaçãozinha mais interessante aqui, tá vendo? Então dessa forma, ó, eu consegui, isso aqui foi eu que criei mesmo, eu só criei 2 elementos diferentes no Figma, posso até mostrar, mas o meu Figma, na verdade, ó, você pode notar que ele não tem, assim, muitas coisas, sabe? Deixa eu até mostrar aqui, ó, rapidamente. Eu tenho aqui somente umas pré-visualizações, tá vendo? Porque eu fui montando, de fato, o meu portfólio a partir das referências que eu busquei. Então você pode notar que até os meus projetos aqui, eles não estão seguindo exatamente o formato que eu utilizei. Eu já fui fazendo direto aqui no código. Então nesse caso daqui também, para esse meu logo, eu criei aqui um esse AL de André Lisboa, e eu criei um outro elemento aqui. E aí por meio do CSS que eu fiz essa rotação. Então aqui é muito interessante, mais uma brincadeira aqui que eu fiz, enfim. E logo aqui no topo também, para baixar o meu currículo, enfim, minha experiência, enfim. Tem todas as informações aqui. Bom, só queria mostrar agora para último, para finalizar. Eu também fiz uma opção interessante, que eu vou quebrar aqui o JavaScript, só para você ter uma noção. Que eu fiz, porque eu não vou conseguir mostrar, mas eu fiz enquanto a pessoa está carregando o site, ele fica mostrando um loading, caso esse carregamento demore. Então eu também fiz algumas opções para deixar mais interessante, fui pesquisando muitas coisas no ChatGPT para me ajudar nessa parte que eu não tenho expertise de desenvolvimento. Claro que testando tudo, tá? Eu não digo que o ChatGPT vai resolver esses problemas, não. Foi muito teste, por favor me ajude nisso. Testei, não funcionou, o que pode mudar, tá? Enfim, mas ao fim eu consegui chegar num resultado mais que eu gostaria mesmo, tá? Voltando aqui, esse aqui seria o carregamento, botei esses carregamentos iniciais aqui também. Enfim, fui fazendo o máximo de brincadeiras possíveis para ter mais detalhes e ter um visual mais interessante que se destaque, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, onde eu falei um pouco sobre o meu processo para a construção do meu portfólio e que tenha te inspirado a criar o seu. Deixa aqui nos comentários, inclusive, se você tem um portfólio, divulga aqui pra galera dar uma olhada, enfim, pra eu mesmo olhar também, ver insights legais que a gente pode utilizar. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Eu vou sempre postando novos vídeos e conteúdos ao longo aqui, principalmente toda terça e quinta-feira. E vai ter muito conteúdo aqui sobre o UI UX e muito obrigado por assistir.